Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Nolli, eu sou a coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e é um prazer estar aqui com vocês em mais um dia, no último dia do Canada Day CCBC Online Festival. 1º de julho foi o dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo assim a formação do Canadá. Para comemorar esta data, a CCBC reuniu seus parceiros e, este ano, traremos diversos eventos que abordarão sobre oportunidades de estudo, trabalho, imigração e empreendedorismo no Canadá. Falaremos agora sobre os benefícios de morar na cidade de Sault Ste. Marie e estudar no Sault College, o college número 1 da província de Ontário, em satisfação do estudante. Antes de passar a palavra para o William, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros: Fundação Estudar, Air Canada, Desjardins, Sault College, Universidade de Montreal, Universidade Canada West, Niagara College Toronto, Northwest College, RRC Polytech, Lesser Pearson School Board e Trent University. William, o palco é todo de vocês. Elisa, muito obrigado mesmo pela introdução, pela oportunidade, pelo convite em estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho mais sobre o Sault College e a cidade de Sault Ste. Marie. É um grande prazer. E a nossa dinâmica vai funcionar de uma maneira bem prática e direta. Nós tivemos a oportunidade aqui, vamos iniciar o nosso bate-papo com uma introdução e uma explicação breve em inglês do nosso prefeito de Sault Ste. Marie, Christian Provenzano, e também, logo depois, a gente vai ter uma palavra também do vice-presidente do Sault College, Richard Peters, que vai dividir um pouquinho também do que é o Sault College, do que é a cidade de Sault Ste. Marie. Eles vão falar em inglês, eu vou dividir um pouquinho aqui, a Elisa está no background aqui ajudando a gente a fazer uma tradução de imediato. E logo após essas duas falas, eu vou trazer uma apresentação super bacana sobre o Sault College aí em português. E no final, a gente vai ter aí, quem quiser, né, Elisa, deixa as perguntas, mas no final a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Lembrando que vai ficar gravado aqui o nosso evento, para quem tiver dúvidas e querer olhar depois, assistir com mais calma, ter essa possibilidade. Então eu vou começar a falar inglês e aí a gente vai traduzindo nesse comecinho. So I just would like to welcome here our Mayor of Sault Ste. Marie, Mayor Christian Provenzano. First of all, thank you so much, Mayor, for being here with us. We all know how busy your time is, and it's really important for our audience here in Brazil to understand and to get know better the city of Sault Ste. Marie and all the great benefits that the city can offer to our Brazilian students, and for sure for those who are entrepreneurs here in Brazil, right, that aim to expand their business. So again, thank you so much, Mayor, and I pass over to you. Thank you. Well, thank you very much for having me. And I want to begin by thanking everybody, all of the students and entrepreneurs that are participating in this video conference, for your interest in Sault Ste. Marie. So I'm going to translate, Mayor, and then I pass over again to you. Então, o prefeito, Christian Provenzano, gostaria de agradecer a todos os estudantes, a oportunidade de estar aqui, a todos os estudantes, empreendedores e empresários que estão nos acompanhando agora. I want to begin by acknowledging and recognizing that Sault Ste. Marie is located at the heart of the Great Lakes on the St. Mary's River, right between Lake Huron and Lake Superior, the largest freshwater bodies in the world. Ele está começando a explicar a localização de Sault Ste. Marie, que ela está super bem localizada, a cidade no meio de 3 grandes lagos, o Lake Huron, o Lake Superior, e a gente está super bem localizado ali nessa área que é de extrema beleza, a cidade de Sault Ste. Marie. We're also an international city. We share a border with the United States of America. We have a sister city named Sault Ste. Marie, Michigan, and we are very close to the United States and all that it has to offer. Outro grande benefício é a nossa proximidade. Nós somos fronteira com os Estados Unidos, inclusive é o estado de Michigan nos Estados Unidos, e ao lado ali tem uma cidade irmã
também chamada Sault Ste. Marie, essa do lado de Michigan, nos Estados Unidos. We're a year-round city with 4 seasons, and we have world-class trails, world-class hiking, world-class mountain biking, and world-class cross-country skiing. E o que é incrível da cidade de Sault Ste. Marie são as belezas, além das belezas naturais, são todas as atividades outdoor, ciclismo, hiking, as 4 estações são super bem definidas na cidade de Sault Ste. Marie, e essas fazem parte aí das belezas naturais da cidade. We are a growing city. We're a city of immigrants, and there's currently scheduled to be over $1 billion of private and public sector funds invested in our community over the next 3 years. E a cidade de Sault Ste. Marie é uma cidade aberta, tem recebido imigrantes, e nos próximos anos tem um planejamento de mais de $1 bilhão em investimentos na cidade de Sault Ste. Marie, pelo setor público e também pelo setor privado, para continuar a desenvolver e crescer a cidade de Sault Ste. Marie. We're very grateful to be home to Sault College of Applied Arts and Technologies. It is a fantastic college that has been educating students for decades. E eles são muito gratos e honrosos em ter o Sault College na cidade de Sault Ste. Marie, que vem educando e profissionalizando os estudantes para contribuir durante anos, né? Vem contribuindo com a cidade e com certeza vai continuar contribuindo muito com os estudantes e profissionais da cidade. I've been to Brazil personally, and I know that you live in a beautiful country with beautiful people. Sault Ste. Marie is very similar in a number of ways. It has a beautiful environment and it's a very friendly culture. I want to be clear that you are all welcome here, and we would be happy to see you here as students and as business people. O nosso prefeito comentou que ele já esteve no Brasil e sabe quão receptivo é a nossa população, qual o nosso país é maravilhoso, e da mesma forma ele disse que Sault Ste. Marie também é assim, é uma cidade incrível, completamente receptiva e aberta a receber os estudantes internacionais, a receber ali os visitantes e empresários aqui do nosso país. I appreciate the opportunity to be with you today. I appreciate the opportunity to speak with you today, and I hope you have a great session. Thank you. Thank you, Mayor. Então, o prefeito agradeceu muito a oportunidade de estar aqui, agradeceu também poder dividir um pouquinho da cidade de Sault Ste. Marie, as oportunidades. So, Mayor, thank you so much for your time. For sure, we're going to keep track on the interesting that might come from our audience here, and Elisa and I will make sure to get to you the interesting coming from this audience. So again, thank you so much for your time. It was our honor and pleasure, Mayor. Thank you very much, William. I appreciate it. Everybody have a great day. Thank you. Bye-bye. Então agora, aí a gente teve a presença do prefeito de Sault Ste. Marie, Christian Provenzano, que dividiu um pouquinho mais sobre a cidade, as oportunidades que a cidade traz para os novos imigrantes, o quão a cidade está aberta realmente a receber as pessoas, os estudantes internacionais e profissionais também. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional em relação aí a cidade, a prefeitura, a gente vai tentar responder no final dessa sessão, mas também tem o nosso contato direto com a Elisa e a gente vai deixar algumas informações ao final da apresentação. Agora, eu gostaria de eu vou convidar o vice-presidente do Sault College, Richard Peters, que vai falar um pouquinho mais sobre o college para a gente. O Richard esteve no Brasil recentemente, e ele conhece bastante as necessidades e o que os estudantes brasileiros buscam quando vão para o Canadá, especificamente Sault Ste. Marie e o Sault College, e a gente vai trazer um pouquinho dessas principais indústrias, dos principais programas aqui do college, a gente vai detalhar por aqui. So, thank you so much, Richard, for being here with us. It's a pleasure. I was explaining to our audience here that you came here to Brazil a few months ago, and you have the opportunity to see better our country and what our students may aim when they are
deciding to come to Canada, right? So I told them that we would try to share a bit of information about our city and college, adding, right, what our Mayor Christian Provenzano just says. So thank you so much, Richard. My pleasure, William, and thank you. I'd like to wish everybody in the audience a good afternoon. Ele gostaria de desejar a todos uma boa tarde a todos. So I will pick up on some of the themes that our Mayor Provenzano shared. I will share that the city is extremely fortunate to have good leaders like Mayor Provenzano and the entire city council who has a very positive and good outlook for the future of Sault Ste. Marie. Então, o Richard ele está destacando aqui como a cidade tem grandes líderes, como o nosso prefeito Christian Provenzano e toda a prefeitura trabalhando e apoiando cada vez mais o desenvolvimento da cidade. I want to start by sharing that we already have a small but growing community of Brazilians that are taking root now in Sault Ste. Marie, thanks largely to you, William. We have students, of course, but we also have some business owners. We also have many that have come from Brazil directly to work in many of our industries and sectors here. O que é importante entender é que a gente tem uma comunidade de brasileiros crescente na cidade de Sault Ste. Marie, que já está apoiando a cidade no seu crescimento e desenvolvimento, tanto estudantes internacionais como proprietários dos seus próprios negócios, assim podemos dizer, e a cidade tem crescido bastante juntamente com a comunidade brasileira. As Mayor Provenzano indicated, we have a lot of investment happening in Sault Ste. Marie. We also have an aging population, and as that population retires, it creates vacancies in our employment, and those are jobs waiting for international students and waiting for Brazilians. E como o nosso prefeito colocou sobre os investimentos, grandes investimentos que estão vindo para a cidade, tanto do setor público quanto privado, a cidade também está aberta cada vez mais a receber os estudantes internacionais que contribuem muito para o desenvolvimento da cidade, como os próprios estudantes brasileiros. I know you're going to get into this in more detail in your own presentation, William, but you know the sectors like nursing, personal support worker, early childhood education, also on the technical side, mechanical, civil, and electrical engineering, all trades, in fact, have jobs waiting for them as people retire. E reforçando, as pessoas na cidade de Sault Ste. Marie, elas têm crescido o número de aposentados, da população que está por se aposentar. Por isso, dessa necessidade de entrada de novas pessoas para entrar no mercado de trabalho. E alguma das áreas que o Richard acabou mencionando aqui, eu vou detalhar daqui a pouquinho, mas dentro da área da saúde, na área de enfermagem, de assistência com pessoas, dentro da área de trades, né, da parte de engenharia, e também a educação, que a gente fala que é um curso voltado para crianças, né, voltado para cuidado com crianças, tem mercado de trabalho excelente na cidade de Sault Ste. Marie, com boas oportunidades, principalmente a equipe para os estudantes brasileiros. It's a very exciting time for Sault College. We are training students that come to us, both domestic and international, to take up these jobs that are available in the sectors. Okay. Yeah, what I'll add, William, in addition to the employment opportunities, what is clear is that the federal immigration programs such as Express Entry, the Skilled Worker Program, the provincial nominee programs here in Ontario, and additionally, the Rural Northern Immigration Pilot Program that's available in cities like Sault Ste. Marie present an opportunity for individuals from Brazil to both study, work, and immigrate to Canada. And I think that makes the complete picture, which makes Sault so suited for Brazilian students and professionals. E o que o Richard estava mencionando é que, além de todos esses benefícios que a cidade tem trazido, também a cidade foi contemplada aí com um programa adicional de imigração, dentre outras oportunidades de programas de imigração que o Canadá oferece. São excelentes oportunidades para aqueles que buscam aí a sua estadia e prolongar o seu tempo no Canadá. Então, é mais uma oportunidade também, são os programas de imigração. And so, William, it's a pleasure to be here speaking today.
to the audience who has an interest in Canada, an interest in Ontario, and an interest in Sault Ste. Marie and Sault College. I'm happy to turn it back over to you now to go through your comments and presentation as well. Thank you, Richard. O Richard estava agradecendo vocês pelo tempo, pela oportunidade também, e com certeza reforçando que a cidade de Sault Ste. Marie e o Sault College estão completamente abertos aos estudantes brasileiros, a novas oportunidades também. Então, agora eu vou agradecer a participação dele. O Richard vai ficar com a gente aqui até o final da apresentação, caso tenha alguma dúvida adicional, e eu vou seguir aqui com a nossa apresentação. Richard, thank you so much. I'm going to start our presentation, so thank you. Thank you, William. Então, agora eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, falando aqui um pouquinho de uma maneira bem direta e clara sobre o Sault College e a cidade de Sault Ste. Marie. Eu vou pedir aqui, Elisa, o seu apoio, por favor. Tá vendo a apresentação? Tá bem vista aí? Tudo certo, William, pode continuar. Tudo certo, perfeito. E aí eu vou passar agora, logo de cara, um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais a cidade. Elisa, por favor, me confirma se o som está saindo aqui. Eu acredito que sim. Vamos lá. Tá sim, William. Obrigado. Então, essa é a nossa cidade de Sault Ste. Marie. Muito bacana. Esse foi o vídeo, um breve vídeo falando um pouquinho da cidade de Sault Ste. Marie, mostrando, né, a cidade de Sault Ste. Marie, que a gente já conheceu um pouquinho vindo do nosso prefeito, Christian, e também do Richard, o vice-presidente do Sault College. E vamos lá, de uma maneira bem direta, clara e simplificada, eu vou tentar resumir aqui, eu vou resumir, na verdade, o que é o Sault College, o que é a cidade de Sault Ste. Marie, e também, aqui a gente não vai comentar tanto, porque não é o foco aqui completo, mas dentro aí dos 3 pilares que a gente chama do Sault College, tem o programa adicional de imigração, que é o Rural and Northern Pilot Program. É um programa adicional de imigração para aqueles que tiverem interesse, busquem sempre um consultor regulamentado pelo governo canadense para falar de imigração. A cidade foi contemplada, é um programa legal, mais uma opção para aqueles que estão buscando esse projeto de vida. Então, aqui é importante só destacar que a cidade de Sault Ste. Marie faz parte desse programa adicional de imigração. Vamos lá. Primeiro, a gente ouviu um pouquinho do prefeito onde fica a cidade de Sault Ste. Marie. A cidade fica localizada na província de Ontário, que é a maior província do Canadá, bem na divisa com os Estados Unidos. Como vocês podem ver por aí, ela está no meio dos 3 grandes lagos, o que nos traz, como o prefeito colocou muito bem, imagens e paisagens maravilhosas. A cidade foi muito beneficiada com questões naturais. A alguns minutos da cidade, você já tem ali o Lake Superior, que é fantástico. A alguns minutos da cidade também temos uma estação de esqui, que é Searchmont. As estações do ano são completamente bem definidas e a cidade ela é muito conhecida também. Para chegar em Sault Ste. Marie, só para vocês entenderem, 1 hora de voo de Toronto, 7 horas de carro. Então, os brasileiros, normalmente, eles vão até Toronto, pegam um voo direto para Sault Ste. Marie, tem um aeroporto na cidade de Sault Ste. Marie. A cidade ela tem 80 mil habitantes, é uma cidade que, para padrões canadenses, ela tem um tamanho de cidade completamente razoável.
Para padrões brasileiros, talvez não, né? Mas a grande maioria das cidades do Canadá tem esse tamanho de população. Claro, a gente tem algumas cidades que acabam fugindo aí um pouco fora da curva, Toronto, Vancouver, que são cidades com populações muito maiores, mas Sault Ste. Marie tem tudo que uma cidade canadense tem para oferecer, é claro, em proporções menores, mas ela tem um sistema de saúde, ela tem transporte público, ela tem um sistema educacional incrível, como o Sault College, e a Algoma University também, que é uma universidade que está lá em Sault Ste. Marie. Bom, os principais pontos da cidade de Sault Ste. Marie, para a gente já falar do primeiro, do grande pilar que é a cidade. O custo de vida na cidade é fantástico, é um atrativo muito bom, principalmente quando eu estive aí nesse planejamento alguns anos atrás, de ser um estudante internacional, de buscar aí uma futura estadia prolongada no Canadá, e a gente sabe que o maior custo de vida do brasileiro e de qualquer estudante internacional é com moradia. Então é importante destacar que o custo de vida na cidade de Sault Ste. Marie, apesar de estar na maior província do Canadá, que é Ontário, tem um custo de vida maravilhoso. Ele é ideal para famílias da cidade, inclusive Sault Ste. Marie é conhecida por ser uma das cidades mais amigáveis do Canadá, então ela é ideal para famílias, e tem uma alta empregabilidade, focada principalmente nos setores que o Richard já destacou por aqui, falando da área de engenharia, a área da saúde, e também mencionamos aí um curso voltado para cuidado com crianças, que é o Early Childhood Education. Falando um pouquinho de custo de vida, para a gente ter uma ideia, a gente tem aqui um comparativo de uma cidade grande como Toronto. Morei em Toronto há alguns anos, e esse preço de aluguel já deve estar até um pouco maior, mas um apartamento de um dormitório, por exemplo, em Toronto, mais ou menos relativamente próximo à estação de metrô, cerca de $1.900, $2.000, dependendo ali muito de localização. O investimento para moradia em Toronto acaba tendo um investimento muito alto. Quando a gente traz, de repente, o mesmo apartamento para Sault Ste. Marie, e até ampliando o apartamento para 2 dormitórios, por exemplo, a gente tem um comparativo diferente. É claro, os preços sempre acabam sendo atualizados, mas aqui, de certa forma, eu consegui trazer um parâmetro. Então, os custos ali de moradia, procurando um apartamento de 2 dormitórios, próximo ao college, você pode encontrar cerca de $1.200, $1.300. Claro, vai tudo depender de localização, vai depender do tipo de moradia que você está buscando, mas o que eu quis destacar é o custo de vida, e o maior custo de vida que a gente vai ter, que é a moradia, a diferença é muito grande de uma cidade como Sault Ste. Marie comparado a grandes cidades. Então, para aqueles que estão buscando essa oportunidade de ir para o Canadá, estudar, trabalhar futuramente e ficar por lá, quem sabe, um dia, tem que olhar o custo de vida que faz parte desse planejamento. E no final do dia faz uma diferença muito grande. Então aqui a gente quis destacar o primeiro grande benefício da cidade, que é justamente o custo de vida. Na verdade, segundo, né? A gente falou das belezas naturais e tudo que a cidade pode oferecer, e aqui agora a gente está destacando um pouquinho do custo de vida, que sem sombra de dúvidas é extremamente importante na nossa decisão quando de ir morar num país, de ir morar no Canadá. Além do custo de vida, o que é importante entender? Empregabilidade. Não adianta a gente olhar uma cidade e ver que o custo de vida é muito baixo, falar, bom, eu vou para lá, mas não entender o mercado de trabalho na cidade. Através da Algoma Workforce Investment Corporation, que é uma agência de dados estatísticos da cidade de Sault Ste. Marie e região, a gente trouxe um relatório que foi atualizado no final, segundo semestre do ano passado, com algumas informações diretas. Eu não vou entrar no detalhamento de cada oportunidade aqui, de cada posição de mercado de trabalho, mas de uma forma geral, eu vou correr aqui nos principais destaques para vocês terem uma ideia. Então, 80%, e aí no Canadá como um todo, não só Sault Ste. Marie, mas 80% da empregabilidade está sempre voltada à área de serviços, né? Na produção, serviços, área de vendas, sistema de saúde, e os outros 20%, que aí vocês... Aqui não vou conseguir detalhar, mas são os 20% que remuneram muito melhor, que é a parte de trades, né, o hands-on, também tem empregabilidade. Na cidade de Sault Ste. Marie não é diferente. Me desculpem. A gente tem aqui um posicionamento de oportunidades de mercado de trabalho, de indústrias, né, na área da saúde, vendas, hospitalidade, administração pública,
o manufacturing, que aqui eu vou citar algumas principais empresas da cidade de Sault Ste. Marie que são voltadas completamente a essa parte de manufatura, construção, meio ambiente, enfim, são as principais áreas da cidade de Sault Ste. Marie. E aí, quando a gente vai para as oportunidades, pelas ocupações, né, a classificação das ocupações de mercado de trabalho, vocês vão ver que a parte de vendas, trades, business em geral, a educação, que é aquela Early Childhood Education que eu comentei com vocês, são muito demandadas, a área da saúde, meio ambiente, são as principais áreas e aqui posições de ocupação de trabalho que são muito procuradas na cidade e têm realmente grandes oportunidades de trabalho. É claro que aqui, em maneiras gerais, a gente destaca as oportunidades e os benefícios que tem a cidade, né, que pode oferecer. No final do dia, é uma combinação de fatores de, tendo um background bacana, tanto no Brasil quanto no Canadá, e aí o Sault College te ajuda a isso na parte acadêmica, como também um nível de proficiência de inglês adequado, porque você está indo para um país, você vai morar num país onde a língua é inglesa, ali principalmente falando de Ontário e cidade de Sault Ste. Marie, é a língua utilizada, e para você encontrar um bom trabalho dentro da sua área, a proficiência do inglês completamente se faz necessária. Aqui a gente tem uma média anual salarial paga, falando de cidade de Sault Ste. Marie e região, onde você tem ali salário, se a gente traçar uma linha de todas as bases, indústrias aqui, posição salarial, a gente tem uma base ali de 50, vamos considerar, vai $50 mil ano, o que acaba sendo uma boa remuneração, pensando em uma cidade menor como Sault Ste. Marie, com um custo de vida menor. Aqui eu quis trazer umas informações gerais de mercado de trabalho. Se quiserem maiores detalhamentos sobre mercado de trabalho, falando de Sault Ste. Marie região, a Algoma Workforce Investment Corporation tem um website lá na internet que vocês conseguem buscar esse relatório, inclusive, que eu acabei trazendo para vocês. E aqui, quando eu falo do inglês, eu só queria destacar a principal das top 10 skills aqui, é a comunicação, que envolve completamente o nível de proficiência de inglês, que se faz necessário. Aqui, através desse slide, de uma maneira bem clara, a gente quis mostrar que as postagens de mercado de trabalho têm crescido muito na cidade de Sault Ste. Marie região, que é esse gráfico basicamente amarelo que a gente vê, para mostrar que essas postagens têm crescido e é uma recuperação, né? Frente à pandemia o auge da pandemia que a gente sofreu ali nos anos de 2020, começo de 2021, e agora realmente as oportunidades de trabalho estão surgindo cada vez mais. Aqui dentro, e é isso que é legal entender da cidade de Sault Ste. Marie, o quão receptiva é a cidade, o Sault College tem o próprio suporte ao estudante, falando da parte profissional. Então, a gente tem o Employment Solutions, por exemplo, que é um órgão de carreiras da cidade, do Sault College, né, que apoia em preparação de currículo dos estudantes, em preparação para a entrevista dos estudantes, como também nós temos na cidade de Sault Ste. Marie um órgão chamado Sault Career Center, que é onde os novos imigrantes da cidade podem procurar esse órgão de carreiras, que eles vão fazer basicamente o mesmo trabalho. O Sault College, através do Employment Solutions, por exemplo, organiza feiras de carreiras dentro do próprio college, trazendo empresas da região para apresentar suas oportunidades de trabalho. E o Sault Career Center cria oportunidades também para aqueles que estão buscando, os newcomers, né, os imigrantes, a buscar essas oportunidades de trabalho. O que é importante entender de oportunidades de trabalho aqui, e eu faço até um destaque maior. As oportunidades de trabalho na cidade, elas estão dentro desses centros também, mas grande parte delas não são postadas, não são divulgadas abertamente. Elas são por indicação. E isso é importante entender, não só no Sault Ste. Marie, mas no Canadá como um todo. O que é importante para você fazer parte desse movimento é ter a comunicação, é construir a sua rede de relacionamentos. Então, ir até o Sault Career Center, por exemplo, pessoalmente, conhecer as pessoas, trocar os seus currículos, deixar o seu currículo lá, se apresentar, faz uma diferença muito grande do que só ficar atrás do computador e mandar um currículo e esperar com que algo aconteça. O relacionamento é extremamente importante e você só vai ter esse relacionamento se você tiver ali um nível de proficiência de inglês bom, que você vai se sentir confortável para conversar com as pessoas.
Então, esses são pontos interessantes. Aqui são algumas das postagens que tanto o Sul Career Center quanto o Employment Solutions fizeram através do Instagram e eu trouxe para dividir com vocês. Falando um pouquinho das indústrias ali, as principais empresas da cidade de Sault Ste. Marie. E aí vocês vão ver que estão completamente linkadas aos principais programas da cidade que o Richard mencionou lá no começo da nossa apresentação. A Algoma Steel é a maior indústria de aço do Canadá, está localizada em Sault Ste. Marie, e junto da Tenaris, que não está aqui, mas a Tenaris é uma outra grande empresa de aços tubulares, que são excelentes empregadoras de quem? Dos nossos estudantes do Sault College também. Duas indústrias principais, os estudantes de engenharia acabam sendo bem atendidos por essas indústrias. Temos a OLG, que é como se fosse a Caixa Econômica Federal no Brasil. A OLG gere jogos lotéricos de Ontario Lottery Games, e acaba sendo um potencial empregador para os estudantes do Sault College também, falando de área de engenharia, negócios como um todo. A Helien, que é uma indústria de painéis solares, também em Sault Ste. Marie, acaba sendo um bom empregador para os estudantes. A Workiva, que é uma empresa americana de software, a JD Aero, manutenção de aeronaves, e o próprio Ministério de Ontário de Meio Ambiente possui ali algumas filiais dentro da cidade de Sault Ste. Marie, que acaba abrangendo ali e atendendo um pouquinho dos nossos estudantes da área de meio ambiente. São algumas indústrias interessantes. Não mencionei aqui o próprio hospital da cidade de Sault Ste. Marie, que acaba ali sendo um bom empregador para os estudantes da área da saúde do Sault College. Bom, vamos passar mais um vídeo aqui, bem breve, esse aqui do Sault College para vocês. Vamos ver se vai rodar aqui, que ele está no YouTube, eu acho que sim. Esse foi bem rapidinho, né, para mostrar um pouquinho do que é o Sault College para vocês. E agora a gente vai entrar aqui no segundo pilar, que a gente vai destacar esses dois pilares, que é o próprio Sault College. Essa aqui é a nossa cartilha do Sault College, e aqui a gente já está caminhando do meio para o final da nossa apresentação, então fiquem mais um pouquinho aí que vocês vão achar bem interessante o que a gente vai falar agora sobre o Sault College. Essa é uma cartilha do Sault College, é uma cartilha através desse link, desculpe, que fica atualizada, sempre atualizada, com informações recentes do college, dos programas. Aqui a gente tem informações dos campus, né? Que a gente tem um campus em Toronto também, a gente acaba focando em Sault Ste. Marie, que é o grande diferencial, mas nós temos um campus menor em Toronto. Ele fala aqui dos programas do college, depoimentos de estudantes, temos depoimentos de estudantes brasileiros também. Então, quem tiver interesse em adquirir essa cartilha, essa brochura aqui do Sault College, na verdade, pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o nosso Instagram no final da apresentação, que vocês conseguem ali mandar uma mensagem para a gente poder dividir aqui a cartilha com vocês. Temos também o e-book do Sault College Brasil em português, o que é muito legal também, para vocês conhecerem um pouquinho de diferenças, né, de University College no Canadá, o que é o PGWP, né, que é o visto de trabalho pós-estudo, que são informações importantíssimas aí para quem está começando esse planejamento. O e-book do Sault College em português pode ajudar ali no planejamento também, ou entrar em contato com a gente, ou através dos próprios canais da Câmara de Comércio. A Elisa com certeza vai ajudar a gente nesses contatos. O que é importante entender, falando do Sault College, ele sempre tem benefícios para estudantes brasileiros. O Sault College oferece grandes diferenciais, e aí dos grandes diferenciais a gente fala realmente em valores de tuition pagas para o college, para estudar no college. O Sault College sempre tem, inclusive os intakes, né, as entradas de estudantes, em sua grande maioria, é janeiro, maio e setembro, né, todo ano. Setembro é o maior intake, né, do college, do Sault College, e é através desses intakes que o Sault College oferece esses benefícios para os estudantes brasileiros. Hoje, nós estamos com programas abertos para janeiro e maio do ano que vem. Em breve, a gente vai abrir os programas para setembro do ano que vem também.
Quem tiver interesse, maiores informações, volto a falar, vamos deixar o nosso contato no final da apresentação, bem como também a Elisa com certeza nos ajuda a filtrar aí as informações. Bom, Sul College é o college número 1 em satisfação de estudante da província de Ontário. É um título que a gente gosta de dividir muito para vocês entenderem que não somente a receptividade, né, que o nosso prefeito, o Richard, dividiram aqui conosco, mas a cidade em si tem essa receptividade incrível, como também o Sul College, e a gente procura o máximo possível apoiar o nosso estudante, principalmente ali estando conosco em Sault Ste. Marie. Então, a satisfação do estudante é uma premissa é uma premissa para nós, né? Aqui algumas imagens do Sul College, da nossa estrutura. Temos o Waterfront, que são os esportes aquáticos, é do Sul College, o estudante tem acesso gratuito. A parte esportiva também, os cursos de automação, engenharia robótica, fazem utilização de equipamentos de última geração, equipamentos completamente atualizados. Em relação à parte acadêmica, em relação ao suporte ao aluno, tudo que o college precisa oferecer para o estudante, o Sul College vai oferecer, enquanto isso vocês podem ficar completamente tranquilos. Aqui vamos colocar mais um vídeo, dividindo com vocês mais um vídeo aqui do Sul College. Hi, my name is Victor and I'm from Brazil. Hi, my name is Jesus. I am from Mexico and I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College. Sault Ste. Marie is just such a gorgeous city. It has so much for you to do. It's calm, it's peaceful, and basically you have something to do outside and enjoy the natural beauties, such as the lake, all year round. Sault College, my experience that I had with them was amazing. They gave me everything that I needed in order to succeed, and now that I complete my program, I cannot take them enough. When I came to Sault Ste. Marie to study film in Sault College, one of my favorite things about Sault Ste. Marie is the fact that everyone here is really friendly and they want to help you out whenever they can. And about Sault College, I really like that the teachers really care about you. They always ask you if there's anything you need, or if you didn't understand something in class, they clarify it for you. So I really recommend Sault College and Sault Ste. Marie for anyone that wants to come to Canada. Muito bacana. Tivemos aqui o nosso estudante brasileiro, Vitor, e também a participação do outro estudante internacional da América Latina, inclusive, dividindo um pouquinho do que é o Sul College e a cidade de Sault Ste. Marie. E aqui a gente pode entrar no detalhamento, já caminhando para o final da nossa apresentação, dos principais programas do Sul College. Nós temos programas de graduação e pós-graduação, programas de 1 e 2 anos. A escola de business é uma escola que nós temos programas de business accounting, temos uma pós-graduação de global business management, que é de negócios internacionais, inclusive elas estão destacadas por aqui também, que são programas interessantes para quem é dessa área, inclusive eu sou dessa área também. O Global Business é uma pós-graduação que complementa muito para a carreira profissional, inclusive ele tem uma certificação pós-programa que você pode ser consultor em empresas, o que é muito bacana, são 2 programas excelentes. Dentro da área de engenharia e tecnologia, e aí vocês podem perceber que todos esses programas acabam sendo ligados diretamente com o mercado de trabalho na cidade, o que é a nossa função. A gente precisa entender o mercado de trabalho para ter um programa de ensino que o estudante consiga utilizá-lo no mercado de trabalho. Esse é o foco do Sul College. Área de engenharia, a gente pode destacar aqui 2 dos principais programas, Civil Engineering Technician, engenheiro civil técnico, e também o Mechanical Engineering Technician, que inclusive tem um apoio adicional para os estudantes que vão ingressar agora em janeiro, principalmente financeiramente, e a gente tem a ideia de aumentar a multiculturalidade que a gente já tem na cidade dentro desse programa também, recebendo cada vez mais alunas em programas de trades, que é a ideia do Sul College, então tem sempre um benefício adicional. Para quem tiver interesse e for dessa área, aconselho super bacana sempre procurar o Sul College, procurar os agentes autorizados pelo Sul College para falar sobre o Sul College e poder ajudá-los com a aplicação para o college. Falando da parte de tecnologia, nós temos o Computer Programming, parte de programação, que é um programa muito interessante, é uma graduação de 2 anos. E, por fim, nós temos também os programas da saúde, e dentre eles nós temos desde terapia ocupacional, o Personal and Development Support Service, que é um programa de cuidado com pessoas
com um apoio ali de enfermagem. É um programa fantástico, 2 anos também, uma graduação. O Personal Support Worker, como o Richard mencionou, e também de Gerontology. Como o Richard colocou muito bem, a população da cidade tem ficado cada vez mais velha e a reposição de mercado é necessária. Da mesma forma que profissionais para cuidados com idosos se faz necessária também. Por isso que o Sul College tem esse programa, que é uma pós de 1 ano de Gerontology. Aqui é importante entender, reforçando, né? Aqui eu destaquei os principais programas. Faltou mencionar ali um pouquinho do Early Childhood Education, que é um programa excelente, uma graduação de 2 anos e tem um bom mercado de trabalho na cidade. Inclusive, o programa é fantástico. Eu tive recentemente em Sault Ste. Marie, tive a oportunidade de conversar com a coordenadora do programa e a experiência foi maravilhosa. O cuidado com crianças, desde os pequenininhos, bebês, e ver, acompanhar esse crescimento deles é fantástico. Por fim, aqui nós temos o destaque para o Centro de Carreiras do College, justamente mostrando que a gente apoia também a parte profissional, né? O sucesso profissional, a gente faz todo o possível ali para apoiar o nosso estudante. Nós temos o Centro de Carreiras dentro do próprio college. Aqui, vamos passar mais um videozinho aqui para falar um pouquinho do college para vocês. There's a strength to this city, to this college, rooted in our people, with our students, our surroundings, the perfect setting for your amazing. Find the real you. Welcome to Sioux College. Muito bem-vindos ao Sioux College. Essa é a nossa ideia, a nossa mensagem. Nós pretendemos aqui e trouxemos as principais informações do Sioux College para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa instituição que é fantástica. Focamos em Sault Ste. Marie, tivemos a presença do nosso prefeito, Christian Provenzano, aqui falando um pouquinho dessa abertura da cidade para os brasileiros, tanto estudantes quanto empresários. Tivemos a presença do Richard Peters, que está aqui ainda, inclusive, acompanhando o nosso bate-papo, falando também das oportunidades que o Sioux College traz para os estudantes brasileiros, principalmente, e, de certa forma, eu consegui aqui, de uma maneira prática e direta, passar um pouquinho para vocês sobre a cidade, o college. Aqui estão as nossas redes sociais, principalmente o Instagram do Sioux College Brasil. Lá vocês conseguem acessar o Sioux College, bater um papo, conhecer maiores informações. Tem muito conteúdo legal, principalmente em português, mas aqui também tem a Elisa. Caso não consigam ter contato com a gente, com certeza a Elisa faz esse contato chegar. Tá bom, Elisa? Tenho certeza que era basicamente isso que a gente precisava dividir. É um grande prazer. Agradeço principalmente a todo mundo que acompanhou aqui o nosso bate-papo, esse tempo, nessa tarde de quinta-feira, que foi muito bacana. É um grande prazer, viu, Elisa? Muito obrigado. Imagina, William, o prazer é todo nosso. Muito bom contar com o apoio de vocês, teu, do Richard, do prefeito Christian também. Temos várias perguntas aqui, a gente tem 5 minutinhos finais, queria te fazer algumas delas também. Uma bem interessante aqui é do Marcel. Bom, a gente sabe que a maioria dos brasileiros agora que estão indo para o Canadá estão indo com família, e é sempre bom para se sentir um pouquinho em casa ter aquela comunidade brasileira, né? Tem uma comunidade brasileira em Sault Ste. Marie? Sim, nós temos. Inclusive, eu vou até pedir para o Richard falar um pouquinho, aí eu traduzo, que essa é uma pergunta fantástica. Richard, we got a question here. We are starting the question session, and we got a very good question from a Brazilian asking how is our community, Brazilian community in Sioux, right? And I told Elisa that I would pass over to you to just share a little bit what your experience being in Sault Ste. Marie have noticed with the growing of our Brazilian community. You are on mute. On mute. Thank you, William and Elisa, for the question. Yeah, the Brazilian population in the Sioux 2 to 3 years ago was rather small, just a few individuals that identified, but now with the students coming in, it has grown. And I would estimate that probably in the neighborhood of 40 to 50 Brazilians would be living in Sault Ste. Marie, largely coming through Sioux College and now graduating from Sioux College and taking up employment. Some of them now moving towards buying houses and starting their families in Sault Ste. Marie.
Thank you, Richard. Então, o Richard comentou que há 2, 3 anos atrás a população ainda era muito pequena, mas agora, pelo Sul College, né, diversos brasileiros, estudantes brasileiros, têm chegado na cidade de Sault Ste. Marie e essa comunidade tem crescido aproximadamente 40, 50 pessoas, e aí não só pessoas, né, tem as suas famílias por trás, então o número exato a gente não tem como precisar agora, mas essa comunidade tem crescido muito, e quem fez a pergunta foi o Marcel, não foi, Elisa? Marcel. Marcel. E, Marcel, a gente espera te ver em breve em Sault Ste. Marie e no Sul College para colaborar ainda mais com essa nossa comunidade. Não, com certeza. Já pegando o gancho também, e aí já pegando mais uma pergunta do Marcel, sobre os setores, né? A gente falou um pouquinho dos setores, você e o Richard comentaram um pouquinho dos setores, mas ele quer saber qual que tem maior demanda de mão de obra na cidade de Sault Ste. Marie. Tem algum programa específico que o Sault College faz também, já visando esse mercado de trabalho? Sim, inclusive eu vou dividir com o Richard também, mas as principais áreas, Marcelo, são essas que a gente mencionou durante a apresentação, e eu destaco ainda mais a área de engenharia como um ponto fora da curva. Richard, we got another question from Marcel regarding the labor market in Sioux, right? And I was explaining to him that the main industries that we shared throughout this presentation were the main ones, right? That we believe and we understand are really on demand. From the city, and of course the trades are I would say the best one right now, right, in requiring more and more professionals. So I just told Elisa that you would just explain a little bit better about that. Sure, and I'll invite Mayor Provenzano if he wants to come on and supplement what I'm going to share. But really, we have some really large manufacturers, Algoma Steel, also Tenaris Tubes. We have Helian, the solar panel plant, and then we have all the ancillary support services around those huge manufacturing enterprises, and they are all looking for people to take up vacant positions that they have right now, and many of them anticipate hundreds of vacant positions over the next 3 to 5 years, that the HR departments are already reaching out to Algoma University and Sault College to try and fill these positions, but have also identified that even the graduates from these programs will not be enough, that they're looking for immigration, direct jobs for immigrants to come into some of these positions, provided they meet the minimum qualifications. So there's, as I said, steel making, there's forest products, and there's many, many services, professional services like engineering technicians, and of course, healthcare. Healthcare is a really booming business in most countries around the world now, but in particular, Canada and communities like Sault Ste. Marie are really just screaming, really crying out for healthcare workers. Complementando aqui ao que o Richard colocou, Marcel, que realmente essas indústrias que a gente mencionou durante a apresentação são as que têm a maior demanda na cidade, focando aqui principalmente nessas indústrias que a gente comentou da Algoma Steel de aço, da Tenaris, essas empresas, e não somente elas, né, mas as empresas que estão ao seu redor ali, as provedoras de serviço para essas empresas requerem muitos profissionais. Inclusive, as próprias empresas têm entrado em contato com o Sault College, solicitando ali profissionais, porque eles estão em busca disso. Eles fazem recrutamento diretamente internacional, muitas das vezes, pela falta desses profissionais em Sault Ste. Marie. Então, esse é um mercado muito aquecido ali, a demanda é muito grande, como também no final o Richard colocou a área de saúde, da saúde, né? E aí, Elisa, tenho certeza que você concorda comigo, a pandemia ainda destacou ainda mais a necessidade desses profissionais, e a cidade de Sault Ste. Marie não foi diferente. Então, são duas áreas, Marcel. Excelente pergunta, por sinal. Obrigado, viu? Que a gente destaca por aqui. What I will also share, William, is that like in Brazil, like in any country, the individuals who are going to get these jobs are the ones who have the qualifications and present themselves well during interviews. You know, the jobs are not going to be handed to anyone. You have to present yourselves and demonstrate that you're qualified, capable, and that you're ambitious and excited to take that position. O que é importante, e o Richard destacou muito bem, é que realmente essas oportunidades de trabalho estão à disposição, mas
você precisa ir atrás dessas oportunidades, você precisa se colocar à disposição, mostrar a sua força de vontade, seu background, né, a sua área de estudo, para conseguir essas oportunidades de trabalho. E o que vai ajudar com tudo isso, que é o que a gente menciona durante a nossa apresentação, é o seu nível de proficiência de inglês também, que vai colaborar e muito para essas oportunidades acontecerem. Legal. Obrigada, William. Thank you, Richard. Nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer mais 2 perguntas, William. Okay. Essa primeira aqui da Estela a gente já respondeu, então um pouquinho do perfil profissional que a região busca é realmente nesses setores, pessoas mais jovens, né? Então, nesses setores que a gente acabou de falar também. E ela queria saber um pouquinho sobre as oportunidades para as famílias de quem vai para a região para estudar e trabalhar. Então, a gente já falou um pouquinho, talvez só complementar mais um pouco da questão de estudo. Super legal. Qual que é o nome dela? Desculpa, Elisa. Estela. Estela, obrigado pela pergunta, Estela. E isso que é legal entender, que a cidade de Sault Ste. Marie, principalmente para aquelas pessoas que estão realmente buscando fugir dos grandes centros, ela é ideal. Ela é uma cidade menor, ela tem ali tudo que uma cidade canadense tem para oferecer, ela tem a cidade de Sault Ste. Marie, e para famílias ela é super bacana, porque ela tem um senso de comunidade, Estela, então as pessoas acabam tentando se apoiar de todas as formas. O Canadá já é um país super receptivo, a cidade de Sault Ste. Marie ainda mais, então as pessoas tentam se apoiar da melhor forma possível. O Sault College também ali na parte educacional, criando relacionamento, o seu networking. A cidade de Sault Ste. Marie, para você ter uma ideia, Estela, tem uma associação também chamada NOLHA, que é uma associação latino-hispânica na cidade, que apoia ali os newcomers, principalmente da nossa região aqui, a se inteirar, a conhecer as pessoas, a trocar experiências. Então, a cidade de Sault Ste. Marie, sim, ela oferece uma estrutura incrível, e claro, para contribuir com isso, você precisa estar aberta a receber tudo isso, a criar suas oportunidades. Mas é uma cidade que a gente gosta muito de falar, principalmente que é para famílias. Legal, obrigada, William. Eu vou juntar 2 perguntas aqui, uma da Alice, que, enfim, e já complementando aqui com a pergunta do Maurício no final, e aí a gente encerra. Questão de provas de proficiência de inglês. Quais que vocês estão aceitando, William? Acho que tem algumas instituições mencionaram que estão aceitando o Duolingo, também por causa da pandemia. Como é que está no Sault College? Perfeito. O teste de proficiência de inglês é um dos requerimentos mínimos para ingressar no college, e o Sault College ele tem as principais provas aí que a maioria dos brasileiros fazem, que é o IELTS, por exemplo, a gente aceita, e aí são 2 notas de corte, né? Ou para graduação ou pós-graduação, as notas são diferentes. Como o Duolingo também, que é um teste que o Sault College aceita, sempre aceitou, não foi só pela pandemia, o Sault College sempre aceitou o Duolingo e vai continuar aceitando. E aí são 2 notas diferentes. Para graduação, só para ter uma ideia básica, é o 105, e para pós-graduação é 115, falando de Duolingo. Mas no website do Sault College, na parte de requirements, tem ali o detalhamento também das notas. O que eu volto a falar, Elisa, não é complicado entrar no college pelo teste de proficiência de inglês. A gente vai estudar e vai entrar, mas o mais desafiador é o inglês do dia a dia ali para nos ajudar a criar o nosso relacionamento. William, e quem não atinge esse nível de inglês, vocês fazem aquele pathway? Vocês próprios fazem ou vocês têm uma escola parceira que faz com vocês? Isso, nós temos escolas de inglês do Canadá que são parceiras do Sault College, que têm os programas de pathway, que podem substituir a prova, teste de proficiência de inglês também. Eu aconselho aqueles que estão buscando isso, procurar um agente autorizado do Sault College para apoiar vocês com esse processo, poder indicar o melhor caminho possível, entendendo as suas necessidades. Bacana. E agora sim, então, última pergunta aqui do Rosenberg, ele quer saber um pouquinho dos custos do curso. Não sei se eles podem encontrar isso no site, se você pode falar um pouquinho também. Sim, Rosenberg, você pode encontrar no site do Sault College também as informações dos valores, e aí a gente fala que é um investimento, né? O valor é alto, muitas das vezes, porque você está olhando uma graduação e uma pós-graduação. Pensa sempre que o Sault College tem benefícios para brasileiros, mas é um investimento. Você vai mudar de país, você vai criar uma oportunidade nova para você. Se ficar por lá, é um caminho para você poder estender a sua estadia lá no Canadá. Além de tudo, você vai ter um background ali fantástico, internacional, vindo do Sault College. Então, os valores estão no site do Sault College, eles variam um pouquinho de programa por programa, os valores são anuais.
então você considera programas de 1 ou 2 anos, mas eles estão lá no site do Sul College, que é www.sulcollege.ca. Você vai na parte de programas e lá você consegue ver o programa, ver quanto custa o programa, ver quais matérias estão dentro daquele programa, que aí você vai realmente poder definir, falar, poxa, eu quero esse programa, gosto dele, adorei o Sul College, vou para a Sault Ste. Marie, esse é o caminho. Tá ótimo. Infelizmente, a gente vai ter que terminar o painel, mas, William, queria que você deixasse seu contato aqui também no chat. Quem a gente não conseguiu responder, por favor, fique à vontade para mandar as perguntas para o William também, ou para mim, depois eu encaminho para o William e para o Richard. E, William, any final words? Richard? Yeah, we are about to complete here, to conclude, Richard, so... I'll just say it's been such a pleasure to spend this time with you today, Elisa, and thank you so much for the invitation. Thank you to all the people in the audience as well who've taken an hour of their time to listen to us or hear about Sault Ste. Marie and Sault College. Thank you so much. Thank you, Richard. Thank you so much for being here with us, for your time to explain better about Sault College and our opportunities in the city, so thank you so much. Elisa, eu quero realmente agradecer a oportunidade, obrigado pelo convite, e principalmente obrigado a todo mundo que acompanhou aqui esse nosso bate-papo. Eu acabei deixando aqui o nosso e-mail no chat, se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação adicional, por favor, pode ficar à vontade para tirar essas dúvidas comigo. É importante ter um profissional qualificado aí apoiando nesse processo de aplicação do college. Então, a gente sempre indica os agentes autorizados do Sault College para você fazer esse trabalho. Enfim, agradecemos muito o tempo de vocês, obrigado pelo interesse, obrigado, Elisa, obrigado também, agradeço ao Paulo também por essa oportunidade com a Câmara de Comércio, é sempre importante estar com empresas, com parceiros, instituições que são reais, né, Elisa, que são concretas e transparentes. Então, estar com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá é um grande prazer para o Sault College. Muito obrigada, William, Richard. E em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu quero agradecer vocês, primeiro, né, o nosso parceiro, Sault College, em especial vocês dois, William e Richard, foi um prazer contar com a presença de vocês, e, claro, do prefeito da cidade, Mayor Christian Provenzano. Foi um prazer também contar com a presença dele. A apresentação foi ótima, tudo está aqui gravado, vai ser disponibilizado depois no YouTube da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e quem tiver mais dúvidas, fica à vontade para mandar também um e-mail para o William. E, da nossa parte, eu também gostaria de convidar quem está aqui acompanhando para acompanhar o nosso próximo painel, que terá início agora, às 16 horas. A gente vai falar um pouquinho sobre Montreal, o ecossistema cultural e acadêmico lá também. A gente espera contar com a presença de todos. E, mais uma vez, William, Richard, thank you so much. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.